O que é a criatividade? Um processo criativo é fundamental na vida de todo profissional. Com criatividade e verdade, podemos mudar o mundo em que vivemos. A criação é um processo, Um processo em que construímos através dos nossos hábitos, desenvolvemos com muito trabalho e constância. Apesar da criatividade não ser privilégio de algumas pessoas, outras que ainda não chegaram a essa fase, ela precisa ser trabalhada. Com isso, a habilidade racionalmente lógica. Nós sabemos que devemos trabalhar nossa curiosidade, nosso repertório, a observação, a paciência, a confiança, a execução, enfim. São uma série de fatores que nós vamos moldando, Nós nunca sabemos a quantidade de cada ingrediente, mas percebemos que as boas ideias só aparecem quando você insiste em continuar pensando. Dito isso, nós trouxemos alguns tipos de criatividade. Como se fomenta a criatividade? O primeiro delas é a criatividade espontânea e cognitiva. Ela acontece quando, por exemplo, você tem uma grande ideia após uma pausa ou um descanso. Contudo, a ideia não surge do nada, é necessário ter uma bagagem considerável de conhecimento. A segunda espécie de criatividade é a espontânea e emocional. Esse tipo de criatividade não exige um acúmulo de conhecimento, mas os dons, habilidades que você já possui vão garantir mais forças após fortes emoções. Na terceira espécie de criatividade, nós temos a criatividade deliberada e emocional. Esse tipo de criatividade assim como a que acabamos de mencionar, surge após fortes emoções, independente delas serem emoções boas ou ruins. Por fim, dos tipos de criatividade que nós encontramos, temos a criatividade deliberada e cognitiva. Quando você reúne seus conhecimentos para criar uma ideia a fim de solucionar um problema, tal qual aqueles problemas em que nós trouxemos na aula anterior. Bom, diante de tudo que nós podemos mencionar rapidamente nesse vídeo, é possível entender que vários elementos compõem a criatividade, sejam eles a confiança, a observação, a ação, a humildade, a curiosidade, a engenhosidade, enfim. Sobretudo, é bem presente na vida de tantas pessoas um bloqueio criativo. Como saber se uma ideia vai dar certo? Aí que surge então a arte de tentar e experimentar, independentemente se vai dar certo ou não. Algo você vai adquirir, seja experiência, conhecimento, enfim. É importante aproveitar esse processo. O bloqueio criativo, que é essa dificuldade em criar algo importante, é algo muito comum e que nós devemos aceitar e normalizar. Mas é importante, sempre lembrar que somos nós quem decidimos se vamos manter o presente ou não em nossas vidas. Com isso, uma série de gatilhos mentais, de reformular os hábitos, são importantes para construir uma rotina mais individualizada, com base nos seus limites. Inclusive, quanto mais nos limitamos e normalizamos esse processo, mais fácil fica de termos ideias. Isso ocorre porque é muito mais fácil pensar em uma solução para um problema específico do que para N problemas em nossas vidas. A seguir, nós trouxemos um desafio e também algumas histórias de inovações mundialmente conhecidas a títulos ilustrativos. O primeiro desafio que nós trouxemos é criar um personagem usando apenas uma forma. Um triângulo, por exemplo, assim como vocês podem ver na imagem. Depois de montar a base só com uma forma, você pode começar a acrescentar mais detalhes. É importante sempre lembrar que nós não devemos julgar rápido demais um trabalho, seja ele simples ou até mesmo já complexo para aqueles que têm uma experiência maior e uma conexão com a criatividade. Durante o processo, muita coisa muda e você não pode se apegar a isso. Você
não precisa ser um pintor, um designer ou um romancista para ser criativo. A criatividade não é apenas excelência em empreendimentos artísticos, é também ser capaz de resolver alguns problemas com um pensamento inovador.